Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma série de estudo ouvindo a voz de Deus. Hoje, o 13º tema, o juízo. E é um tema muito importante, onde muitas pessoas não sabem o destino que elas se encontram. Então aqui hoje iremos estudar esse tema super e hiper importante das Escrituras Sagradas. E antes de estudarmos, temos um costume de orarmos antes de começar cada estudo. Então convido a você, onde você estiver, feche os seus olhos e vamos juntos orar. Querido Deus e Pai, Tua palavra se encontra em nossas mãos. Hoje iremos estudar o tema sobre o juízo, onde muitos não sabem o destino que lhe espera, o futuro que lhe aguarda. E o Senhor já nos tem revelado em Sua palavra. E para os seus filhos, para os que estudam a Tua palavra, o Senhor deseja livrar de toda a consequência dos últimos dias. Muitas coisas ainda hão de acontecer. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que o Teu Espírito, que seja neste momento o nosso professor por excelência, possa abrir os nossos olhos espirituais e contemplar o que o Senhor tem para nós, tanto no presente como no futuro, por meio de Tua palavra. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. E Paulo afirma: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está em Romanos capítulo 14, versículo 10. De modo ocorrerá esse juízo. De que modo ocorrerá esse juízo? Sobre que critério ele está fundamentado? Quem é o juiz? E como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Vamos para a primeira pergunta. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Hebreus, capítulo 8, versículo 2. Já abriu sua Bíblia? Eu já estou com a minha aberta. E aqui, lemos juntos. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. E Hebreus 9, 24. Hebreus 9, 24, nós lemos: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Amém? E abra também a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. E nós lemos aqui: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Uma visão que João teve de Jesus no santuário celestial. E a pergunta foi: para onde foi Jesus após sua ascensão?
E aqui a gente vê que ele foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu ou ergueu, e não o homem. Ele está em um santuário celestial, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É onde eu fico maravilhado e seguro em saber que eu não estou só, que ele se encontra intercedendo por mim e por você. Segunda pergunta: o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhã? É uma profecia que vamos ver lá agora em Daniel capítulo 8. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 8. Versículo 14 a 17. E aqui nós lemos: Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como a aparência de homem, e ouvi a voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Amém? E Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Abra sua Bíblia e vamos entender as profecias bíblicas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, nós lemos: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Abra sua Bíblia também em Apocalipse 11, versículo 18 e 19. E nós lemos: Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. E Apocalipse capítulo 10, versos de 7 a 11. E aqui lemos: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o ministério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi ainda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo
dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. E é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que lemos aqui nos textos bíblicos. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo à terra. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar dos 2.300 dias proféticos ou anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Ao mesmo tempo, aqui a terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Vamos ler esse texto em Isaías 58, 12. Isaías capítulo 58, versículo 12, nós lemos: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Amém? Então aqui está a profecia de que Deus iria levantar um povo, o qual levantaria um movimento para restaurar as verdades jogadas por terra, os quais iriam exatamente restaurar as veredas que foram abertas, ou seja, as lacunas que foram postas nas leis de Deus, criadas elaboradas pelos homens. Mas Deus, Ele apresenta por meio deste povo que foi levantado, que a lei de Deus tem que ser seguida e observada, que nada deve ser tirado e nada deve ser acrescentado, se não seguir o que assim diz o Senhor. Amém? Então, terceira pergunta: que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Qual é a profecia? Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9, versos de 24 a 27. E aqui nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações,
são determinadas. Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta é a profecia que Daniel apresenta, onde a terceira pergunta aqui, ela requer essa resposta. Que profecia revela a data do início da contagem dos 2.300 anos? Então, apresenta aqui que é a profecia das 70 semanas ou dos 490 anos. Essas 70 semanas simboliza 490 anos em profecia. O início da contagem das 70 semanas proféticas, ou dos 490 anos, e dos 2.300 anos, se deu no início do ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Isso nós vemos no livro de Esdras, capítulo 7. Amém? Pergunta seguinte: qual é o papel de Jesus no julgamento? No momento do julgamento, Jesus, qual papel ele irá exercer? Evangelho de João, capítulo 5, perdão. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. E nós lemos: Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e a sua roupa era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Jesus estará como juiz de todos. Hoje ele se encontra sendo nosso advogado, mas no momento do juízo final ele será o nosso juiz. Amém? E vamos ver isso agora. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus Cristo? Está nas cartas de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. E aqui nós lemos: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Então, 1 João apresenta que nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Amém? O juízo é realizado em 3 fases. Olha, preste atenção nessas fases aqui. A primeira fase é a de investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo, como apresenta em Daniel 8,14 e Daniel 9, de 24 a 27. Segunda fase, a fase de comprovação. Ocorrerá durante os 1000 anos, como Apocalipse 20, verso 4, 1 Coríntios 6, 2 nos apresenta, que vai ser no momento em que vamos estar no céu durante os 1000 anos. Lá iremos assentar em tronos, como fala em 1 Coríntios 6, 2, e iremos julgar a todos os anjos caídos, certo? Vamos estar com livros em nossas mãos,
E esses livros irão nos apresentar um motivo de por que muitas pessoas não foram salvas. Amém? Então, primeiro juízo investigativo, segundo de comprovação, e o terceiro é exatamente de execução, ou juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos, onde Apocalipse 20, do verso 7 a 10, apresenta de que todos os ímpios serão destruídos. O que Deus julgará? Eclesiastes capítulo 12, verso 14, fala exatamente porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, mostra que, lá está mostrando que não vai ser somente as coisas boas que vão ser julgadas. Mostra que não vai ser somente as coisas mais graves que vão ser julgadas. Lá também está apresentando que não vai ser somente as coisas mais. Lá está apresentando em Eclesiastes 12, 14 que todas as coisas, todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Tanto os justos como os ímpios irão estar perante o tribunal de Cristo. Todas as obras, as boas como as más. O juízo de Deus estará estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra, como fala Romanos 2, verso 2. Sétima pergunta: de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. Abra a sua Bíblia. De que modo nós seremos julgados? Apocalipse 20, 12 nos apresenta de que modo nós seremos julgados. E aqui João diz que vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia apresenta vários livros, mas tem 3 em especial. O primeiro livro é o livro da vida, onde está lá escrito o livro de todos aqueles, o nome de todos aqueles que irão ser salvos. Todos aqueles que entregaram a vida a Cristo estão lá no livro da vida do Cordeiro. Aí existe o livro da morte, que é todos aqueles que rejeitaram a Jesus. E é onde está apresentando aqui, por meio desse texto, os livros. E tem um livro memorial, onde todas as provações, todos os obstáculos, tudo foi ali registrado. Então, um livro memorial está registrado para a memória de todos os esforços que você fez para estar do lado de Jesus Cristo. Amém? Então aqui, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Amém? Vamos ser julgados conforme está escrito nos livros. Cada um tem o seu anjo, e o anjo está dia a dia relatando tudo que você está fazendo. Tanto bom como mal está sendo relatado nos livros. E na volta de Jesus, nesse momento aqui, no julgamento final, tudo que está acontecendo na minha vida e na tua vida está sendo relatado nos livros. Amém? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Vai ter exceção de pessoas, alguns vão estar e outros não. Vamos ver o que é que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos apresenta. E aqui nós lemos: porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, só os bons vão estar, só os maus vão estar. O texto bíblico diz que todos, essa é a resposta, todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1.
o que devemos fazer? Será que tem como escaparmos do juízo de Deus? O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia! Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, o que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? E o texto acabou de nos falar: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele o mais, ele fará. Amém? Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual é a nossa norma pela qual seremos julgados? Se vamos ser julgados, tem algo que vai ter alguma norma. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Aqui, versículo 10 ao 12, nós lemos: pois qualquer que guarda toda a lei, que lei é essa? Os 10 mandamentos. Mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual é a norma pela qual seremos julgados? Eclesiastes 12:13 diz que de tudo que tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então seremos julgados pela lei da liberdade ou pelos 10 mandamentos. Muitos dizem que os mandamentos não salva, exatamente, não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo, mas ele vai ser a norma pela qual irá nos apresentar onde foi que falhamos. 10 mandamentos, 10 leis, onde o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás as coisas do teu próximo. Um resumo breve dos 10 mandamentos que eu fiz está em Êxodo capítulo 20, versículos de 3 a 17. Os 10 mandamentos se encontram ali. Então, ele não salva, mas vai ser a norma pela qual irá condenar todo aquele que rejeitou a Jesus. Porque todo aquele que é salvo por Cristo, ele é salvo para obedecer. E a obediência consiste em guardar toda a palavra de Deus, inclusive os 10 mandamentos. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, que seja você um verdadeiro adorador e uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus. Recapitulação: após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são: primeiro, investigativo; segunda fase, de comprovação; e a terceira fase é de execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo.
não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Amém? Compromisso de fé. Você deseja obedecer a palavra de Deus e aos seus mandamentos? Em nome do Senhor Jesus, que você esteja aí dizendo sim, porque Jesus quer salvar você e sua família. Amém? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e o constitui seu advogado pessoal? Amém. Eu também aceito. E que para a honra e glória do Senhor Jesus possamos estar juntos, firmes, fortes, pois Jesus quer salvar a todos, mas só aqueles que realmente querem ser salvos. Jesus não vai empurrar ninguém para ser salvo. É isso mesmo. Jesus só vai salvar aquele que quer ser salvo e que quer muito. Então ele está atuando neste momento como nosso advogado de defesa, e ele quer te absolver no dia do juízo. E ele só pode fazer isso se você estiver do lado dele. Então, em nome de Jesus, aceita hoje seguir a esse Deus maravilhoso, que tudo fez para nos salvar das garras de Satanás. Que Deus te abençoe e que possamos estar firmes e fortes ao seu lado, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo que o Senhor nos apresentou por meio do teu estudo hoje, onde falou sobre o juízo. Obrigado por ser o nosso advogado hoje, advogado de defesa, onde temos um advogado de acusação que nos acusa de dia e de noite, Satanás. O Senhor está para nos absolver, mas só há de absolver todo aquele que realmente quer ser absolvido e entregar a vida a Ti. Salva-nos, ó Deus, perto estás de vir, porque logo, logo o Senhor deixará de ser advogado, irá vestir a capa de juiz, onde o Senhor neste momento está para nos absolver, mas vai chegar um momento que o Senhor vai exatamente condenar todo aquele que te rejeitar. Então, como Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que possamos estar firmes, fortes ao teu lado, Senhor. Perto estás de vir, e o Senhor deseja que cada um de nós estejamos ao teu lado, para logo em breve viver uma eternidade de aprendizado ao lado de Jesus Cristo. Perdoa nossos muitos pecados e obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, meus queridos, onde na 14ª lição iremos falar sobre as leis na Bíblia. Até o próximo estudo, que Deus abençoe, fica com Deus. Amém?